Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e começa agora o Sinal Verde, o espaço da mobilidade, na Rádio Senado. No programa de hoje, o assunto é recall. Recall é o termo em inglês utilizado para trazer um fato à lembrança, para relembrar. Significa também a convocação por parte do fabricante para que determinado produto seja levado para substituição ou reparo de possíveis ou reais defeitos. Eu puxo o tema aqui para o Sinal Verde porque uma moradora do Distrito Federal morreu no dia 1º de outubro em um acidente simples de trânsito ao ser atingida por uma peça do airbag. O airbag tem que ser inflado em fração de segundos por um dispositivo explosivo semelhante a uma bala de revólver. Acontece que fabricantes dos airbags detectaram, depois de comercializarem milhões de unidades ao redor do mundo, que esses dispositivos poderiam gerar estilhaços potencialmente perigosos, o que parece ter sido o caso da assistente social Marcela Gonçalves Feitosa de Melo, de apenas 37 anos. O acidente em que ela se envolveu foi muito trivial. O carro na frente parou na faixa de pedestres em uma via de velocidade baixa. Ela não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira. A espoleta, o sensor responsável pelo acionamento do airbag, disparou e um estilhaço perfurou a carótida da condutora. A montadora afirmou que o veículo foi chamado para o recall e que o pedido estava pendente. Esse não foi o único acidente fatal envolvendo airbag defeituoso da fabricante Takata. Um dos casos mais notórios ocorreu em fevereiro de 2020, quando a Honda anunciou a primeira morte no Brasil, no Rio de Janeiro. Esses incidentes destacam a importância dos recalls de automóveis para corrigir defeitos que podem comprometer a segurança dos motoristas e passageiros. Os recalls também refletem a responsabilidade das montadoras em relação a seus produtos. Ao reconhecer e corrigir as falhas, as empresas demonstram um compromisso com a transparência e a segurança do consumidor. Isso é vital para manter a confiança do público e evitar danos à reputação da marca. Embora os recalls possam ser caros para as montadoras, os custos de não realizar um recall podem ser ainda maiores. Acidentes causados por defeitos não corrigidos podem trazer processos judiciais, multas regulatórias e perda de confiança do consumidor. Portanto, o recall é uma medida preventiva que, a longo prazo, pode, no final das contas, economizar dinheiro e proteger a marca. Se você tiver um veículo que pode estar afetado, é crucial verificar e atender aos avisos de recall para garantir a segurança. Para saber se o carro está sujeito a um recall, você pode seguir alguns passos simples. Primeiro, buscar o número do chassi do veículo e o código Renavan. Depois, ir no site do Senatran, é Senatran com S, S-E-N-A-T-R-A-N, ou então da montadora do seu carro e verificar se há algum recall pendente. No próprio site da montadora é possível agendar o contato para efetuar o serviço. Eu já fiz o recall em um carro e foi extremamente simples. Eu deixei na concessionária e o serviço foi efetuado em algumas horas. No Brasil, o prazo para atender aos recalls é de 1 ano a partir da data do anúncio do chamamento. Se o proprietário do veículo não atender ao recall, ele ficará impossibilitado de licenciar o veículo até que o reparo seja realizado. E o certificado de licenciamento anual deverá informar a condição de recall pendente. É o que diz Lei de 2020, que entrou em vigor em 2021. Essa medida foi implementada para garantir que todos os veículos em circulação estejam seguros e em conformidade com as normas de segurança. Portanto, é essencial que os proprietários fiquem atentos aos comunicados de recall e agendem os reparos necessários o mais rápido possível. Lembro que o aplicativo Carteira Digital de Trânsito também avisa os recalls em curso do veículo cadastrado. E o Sinal Verde fica por aqui, reforçando a importância de não deixar o recall sem atendimento. É de graça e salva vidas. Se quiserem comentar o episódio de hoje, nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da rádio é 61 98611 9591.
Lembro ainda que é possível encontrar episódios anteriores. Basta fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado ou entrar em www.senado.leg.br/rádio/podcasts. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Agenda do Senado. A partir das 9 horas da manhã tem reunião da Comissão de Meio Ambiente. Quem vai acompanhar? Ele, o César Mendes, conta agora pra gente os detalhes. Bom dia, César. Bom dia a todos. A reunião deliberativa da Comissão de Meio Ambiente hoje tem apenas um item na pauta, o projeto do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que altera a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima para incluir regras de consolidação e fomento à adoção de medidas de mitigação e remoção de gases de efeito estufa. A proposta lista uma série de ações prioritárias que devem ser encaminhadas pelos entes federados. Por exemplo, o apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de energias renováveis, a restauração e a recuperação da vegetação nativa em áreas prioritárias para os recursos hídricos e a biodiversidade e a adoção de sistemas de transporte urbano e rodoviário baseados em energias renováveis. Essa matéria tem parecer favorável à aprovação do senador Beni Camacho, do PSD do Maranhão. E como será analisada em caráter terminativo pelo colegiado, se for aprovada e não for apresentado recurso para que ela seja analisada no plenário, poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados. Eu volto agora com vocês no estúdio. Um abraço, César. Às 9h30, a Comissão de Comunicação e Direito Digital vota o texto que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública. Às 10 horas tem sessão especial no plenário do Senado para comemorar o Dia do Médico. A data é celebrada nesta sexta-feira, 18 de outubro. Também às 10, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania decide sobre a doação de alimentos por supermercados e estabelecimentos similares. Na parte da tarde, às 2 horas, tem sessão deliberativa no plenário do Senado. Quem vai acompanhar a sessão é a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E um excelente dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E nesta quarta-feira, o plenário deverá votar o projeto que iguala direitos e deveres de geólogos e engenheiros geólogos para garantir, por exemplo, a isonomia salarial. Também está na pauta a denominação de Rodovia Dom Luciano Mendes de Almeida, de trecho da BR-356, situado no município mineiro de Mariana. A sessão do plenário está prevista para começar às 2 horas da tarde com os discursos e às 4 horas com as votações. A transmissão é ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os ouvintes, eu desejo uma excelente quarta-feira. Adriano, Gesiel. Para você também, Érica Christian. Continuando, às 2 da tarde tem também a Comissão de Assuntos Sociais, que discute o projeto que trata sobre o tratamento do climatério e menopausa pelo Sistema Único de Saúde e institui a Semana Nacional de Conscientização para Mulheres na Menopausa ou em Climatério. No mesmo horário, 2 horas, a Comissão de Educação e Cultura debate o projeto que prevê a criação do Dia Nacional do Cidadão Solidário. Ainda às 2, outra audiência pública, só que na Comissão de Assuntos Econômicos. O assunto, os impactos da reforma tributária em relação à transição e fiscalização. Essa é a agenda do Senado para hoje. Para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Por falta de aviso, você não vai poder reclamar. Só aqui no Dedo de Prosa foram vários alertas nas últimas semanas. Ixi, falei no pé de meia também sobre o assunto. Nós estamos falando do dinheiro esquecido nos bancos. Uma bolada que chega ao montante de 8,5 bilhões de reais parados em contas bancárias antigas. Se você é um dos milhões de brasileiros que são donos dessas contas, saiba que o dinheiro parado será considerado seu até esta quarta-feira, 16 de outubro, também conhecido como, ou conhecida como hoje. Sim, porque a partir de amanhã, quinta-feira,
Essa grana vai ser repassada para o Tesouro Nacional. É o que determina uma lei aprovada recentemente pelo Congresso para transferir aos cofres públicos o dinheiro esquecido em bancos. Quem não fizer o pedido de resgate até esta quarta ainda terá uma chance de botar a mão no dinheiro, mas aí terá que fazer um pedido específico até 31 de dezembro de 2027. Mas para que complicar se você ainda tem prazo para receber o dinheiro de forma mais simples? Vamos lá? Desde fevereiro de 2022, portanto há mais de 2 anos e meio, o Banco Central mantém no ar o site Valores a Receber. Anota aí o endereço: valoresareceber.bcb.gov.br. A consulta é bem fácil, é só digitar o número do CPF, a data de nascimento e a página informa na hora se você tem alguns tostões no banco que você nem sabia da existência deles. Tem um detalhe: o Banco Central já avisou que 2,5 bilhões de reais desse montante pertencem a pessoas que já morreram. Herdeiros e inventariantes podem fazer a consulta no site valoresareceber.bcb.gov.br e depois fazerem o pedido de saque por meio do inventário. Como o inventário não sai do dia para a noite, nesse caso o dinheiro a partir desta quinta vai mesmo para o Tesouro Nacional. Mas é possível, como dissemos, fazer um pedido especial depois, já com o inventário pronto. Bom, é aquela história de deixar para a última hora, né? E tem mais, os golpistas adoram essa urgência, porque é aí que eles se aproveitam do desespero de potenciais vítimas. É bem provável que os criminosos virtuais vão inundar e-mails e grupos de Zap com links se oferecendo bondosamente para um serviço de resgate de dinheiro esquecido nos bancos. Já tem feito isso, mas hoje vai ser de uma forma especial. Mas atenção, o Banco Central avisa. O Banco Central não envia links, nem entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais. Ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central. E o único site com informações confiáveis é aquele que a gente já falou. Não custa repetir: valoresareceber.bcb.gov.br. Vai lá, ainda dá tempo. E não é papo de golpista, não. Faça isso rápido, porque o prazo realmente acaba nessa quarta-feira. A gente falou que é papo de gol, não é papo de golpista, porque o golpista exatamente fala isso. Ó, termina hoje, agora, tem que fazer rápido o pedido. Né? Na urgência. Só que, realmente, o assunto, Gesiel, ficou urgente porque o prazo acaba hoje. Acaba hoje, quarta-feira. Então vai lá, entra no site valoresareceber.bcb.gov.br para você saber se tem alguns tostões. A grande maioria de quem tem dinheiro a receber, falei isso até no programa especial do Pé de Meia sobre o assunto, é de valores pequenos, né? Muito pouca gente vai ter aí acima de R$100, R$200, menos ainda R$1.000. Mas de qualquer forma, é seu, é pouco, mas é seu, como diz a história. Então, se você receber, se você chegar à conclusão e o site disser que você tem dinheiro a receber, vai lá, pede logo e é simples também para fazer o resgate, Adriano. Então não tem por que não fazer. Verdade. Então vai lá. É um direito seu. Gesiel Carvalho já sacou a grana. Já. É facinho, né, Gesiel? É fácil, você colocou lá a sua data de nascimento e o seu CPF, automaticamente ele vai dizer se você tem ou se você não tem valores a receber. Se você tiver, ele já dá a opção de você, inclusive, deixar o Pix para que você possa receber na sua conta esse dinheiro. Quantos milhões de reais você tinha na sua conta? R$ 71,50. Tá Isso de um consórcio ainda da Rodobens nos idos de 1990, eu acho que foi por aí. Opa, então tá bom. Tava esquecido mesmo isso. Mas 71 dá pra
No passado dava para encher um tanque de gasolina, agora Faz muito tempo que não dá mais. não dá nem mais aquele tanque reserva do carro, que fica aquele tanquinho para carro, lembra? Carro a álcool. Álcool pra poder pegar. Nem aquele tanque dá para encher. No frio, né? É verdade, é muito complicado. Você vai botar R$70 aí, o frentista até olha esquisito pra você. Eu acho que nem tanque de moto enche mais. Perder tempo botando R$70 é sério mesmo, meu senhor? Eu digo, é só 70. Ok. Então, valores a receber.bcb de Banco Central do Brasil.gov.br. A professora Maria Rosa defende, inclusive, a criação de uma autoridade única, organizadora dos transportes em cada município e também de um novo sistema tarifário, não é isso, professora? Explica para a gente o que seria esse novo sistema tarifário. Nosso sistema de transporte, na verdade, é o mesmo modelo há mais de meio século, não é? Praticamente a maioria das cidades é ônibus. Das nossas 27 capitais, apenas 12 têm um sistema metroviário e a maioria precário ainda, pequeno, limitado. Aliás, o nosso maior metrô, que é o de São Paulo, só foi iniciado em 1974, um dos últimos no mundo. E, na verdade, ele tem 100 quilômetros. Em todo o país, nós temos 1.000 quilômetros de sistema metroviário, muito pequeno. Só o metrô de Nova York tem quase 400 quilômetros. Paris, além de ter uma rede de metrô impecável, ela tem trens regionais de alta velocidade que atende radialmente todas as cidades do subúrbio, da periferia, da região metropolitana de Paris e, por cima, vem construindo um anel metroviário de 200 quilômetros com 68 estações nas principais cidades da periferia, do entorno parisiense, para desafogar o centro. Isso vai fazer a união entre as cidades, desenvolvimento econômico, cultural, entre as cidades, para que tudo não venha para o centro. Mas na visão do seu grupo de estudos, né, na sua visão, professor, o grupo de estudos Cidade Verde também, por que essa situação permanece no Brasil? Por que a gente não evolui de uma maneira mais significativa nessa questão? O sistema de transporte no Brasil, claro, como todo sistema, ele é composto de vários subsistemas. Um deles é a tarifa, o outro é o modo de remunerar o operador, o prestador de serviço, que opera o transporte público, que é um bem público, é um direito do cidadão, está na Constituição Federal, e o modo de remunerar precisa ser por quilômetro rodado, com um contrato rigoroso, muito transparente, que possa ser fiscalizado pela população depois da execução desse contrato e que tenha ônus e bônus pela qualidade do serviço. E, se não cumprir, no limite, é retirada a concessão para aquele operador. A remuneração é um fato importante para que o município tenha menos custo, de modo a que se possa melhorar a qualidade dos modais, ter uma tarifa democrática, correta, porque o transporte muito caro também afasta as pessoas. Hoje, pessoas de renda modesta preferem dividir um automóvel entre vizinhos, que sai mais barato do que pagar, às vezes, 2, 3 tarifas para chegar no seu trabalho. Para quem usa com frequência, diariamente, o transporte coletivo, você tem um cartão mensal, num preço muito módico, no caso na Europa sai a €1 por dia. Para você usar esse cartão mensal, você tem o direito de ir e vir assegurado em todos os modais do sistema. Você usa o metrô, se precisar, o bonde, o metrô leve de superfície, você usa o ônibus, você usa o trem regional. No caso, o cartão, para você usar todos os modos de transporte dentro de Lisboa, custa €30 por mês, €1 por dia. Se você quiser comprar o cartão da Grande Lisboa, da Lisboa Metropolitana, que abarca 18 cidades em volta de Lisboa, aí custa €40. Mas você anda igualmente em todos os modais, inclusive nas barcas do Rio Tejo. Ou seja, a revolução, a mudança democrática que precisa, a mudança para um transporte verde, inteligente, que nossos municípios precisam, significa a mudança no modelo da tarifa. Você precisa mudar o modo de remunerar o operador. Você precisa ter uma autoridade única que organize todo o transporte da cidade, todos os modais de forma integral. Hoje existem modos de você simplificar
desburocratizar, baratear o sistema. Isso é uma grande oportunidade para os novos prefeitos, os eleitos, os reeleitos. Por quê? Vai tornar a cidade competitiva, inclusiva, democrática, verde, inteligente. E os planos de transporte precisam ser cada vez mais flexíveis, abertos, porque a tecnologia digital, a evolução da eletrificação está sendo tão rápida, fundamental que chegue na mobilidade. Nossa mobilidade ainda está analógica praticamente e à base do combustível fóssil. Felizmente, os novos prefeitos terão chance com a população sensibilizada, a população consciente que deseja uma cidade atrativa, uma cidade inclusiva, uma cidade próspera. A Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi sancionada em 2012, exigiu a aprovação de planos municipais de mobilidade por todos os municípios do país até 2015. Esse prazo já foi prorrogado aqui no Senado. O prazo venceu para os municípios com mais de 250 mil habitantes, enquanto que os menores terão até o dia 12 de abril do ano que vem para elaborarem os seus planos. Para que o nosso ouvinte saiba o que ele pode fazer, não é, para levar essa demanda de uma mobilidade urbana mais amigável, mais efetiva para os gestores municipais. De fato, o Brasil, como praticamente todos os países, tem suas leis nacionais de transporte, de mobilidade. Por exemplo, a Europa, ela tem uma lei geral para os 27 países. São diretivas gerais. Cada cidade tem a liberdade de definir o seu plano junto com a população, atendendo às necessidades locais. Agora, ter um bom plano municipal não significa que ele vai ser executado. Ter uma boa promessa de campanha para um bom transporte não significa que, de fato, isso vai ser atendido. Então, é muito importante que a população se informe, veja o que está ocorrendo no mundo, as mudanças, o crescimento imenso dos trens de passageiros, dos metrôs leves de superfície. Tudo isso vem crescendo por conta da descarbonização, para a cidade ficar mais verde e para ter a migração do automóvel para o transporte coletivo, precisa que esse transporte seja bom, seja confortável, seja seguro. Então, é importante que a população ajude a fazer cumprir promessas de campanha, primeiro. E segundo, nós temos cerca de 4 mil municípios que são cidades menos de 100 mil habitantes. Esses municípios, uma grande parte, de fato, não aprovaram o seu plano de mobilidade. É importante que isso seja feito, mas já seguindo dentro de uma visão que o mundo exige hoje, que são cidades verdes, inteligentes, inclusivas, atrativas, e tudo isso depende, em parte, de um bom plano de transporte democrático. Quer dizer, a gente, quando fala em mobilidade urbana, a gente às vezes pensa que ela só diz respeito às grandes cidades, ao transporte público, coletivo, né, a questão dos engarrafamentos. Mas nesses municípios menores existe também a questão da mobilidade urbana. Ela deve ser tratada em termos de ciclovias, de calçadas com acessibilidade. Existem vários aspectos que devem também ser acompanhados com atenção dentro desse espectro da mobilidade urbana nesses municípios menores, não é isso, professora? Perfeito, perfeito. As cidades menores, menos de 100 mil habitantes, você tem possibilidade de ter uma rede cicloviária segura, calçadas com acessibilidade, ruas de pedestres. Hoje, as cidades europeias estão restringindo cada vez mais acesso do automóvel, estacionamento mesmo, nas áreas centrais. Você tem edifícios de estacionamento nas entradas da cidade. Pensando bem, nós temos uma política, praticamente monopólio do rodoviário. É o automóvel, é um transporte público ineficiente, infelizmente, né? Não é seguro, não é confortável, as linhas não têm integração, não tem trilhos. E o que acontece? Você é obrigado a usar muito o automóvel. Nós temos uma das indústrias automobilísticas das mais prósperas do mundo. Não é ruim o automóvel, só que cada modal na sua função. E a cidade tem que ser aprazível, ela tem que ser confortável, ela tem que ser segura. Em resumo, a mudança grande que nossos novos prefeitos têm oportunidade de trazer para o Brasil é nova tarifa, sendo mensal, semanal, anual, em todos os modais,
autoridade única que organize a mobilidade e um novo modo de remunerar o prestador desse serviço, que é um bem público, que é o transporte coletivo. Então, uma nova remuneração por quilômetro rodado. Isso é fundamental para onerar menos o município e onerar menos o cidadão, o passageiro. Eu conversei aqui com a professora Maria Rosa de Abreu, ela é professora aposentada da UNB e coordenadora do Grupo Cidade Verde, que discute questões de mobilidade urbana e sustentabilidade. Muito obrigado.